Então vamos ver qual é a armadura de Deus. O que Deus tem para nós? São, ao todo, 6 partes a armadura. Então vamos lá. Primeira parte, fale alto. O cinto da verdade. Não responda, mas pense. Você tem o cinto da verdade? Ou você gosta bem de uma mentira? Eu não estou falando dessas mentirinhas, essas mentirocas, não. Estou falando que é a mentira brava. A mentira que prejudica. A mentira que para você sustentar uma mentira, você tem que contar outra. E para sustentar outra, você tem que contar mais 40. Uma mentira puxa outra. Jesus disse em João 17:17: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Repita, a tua... Gente, se a palavra de Deus é a verdade, nós temos que estar cingidos com a palavra. Jesus não foi tentado no deserto pelo diabo? Como que ele venceu o diabo? Com chute, voadora, soco na cara? Ele venceu como? Palavra. O diabo citava a palavra, Jesus citava a palavra. O diabo citava a escritura, Jesus citava a escritura. Meu filho, a maioria, não a maioria, mas muita gente está a pé. Se aparecer para você um diabo citando para você a escritura, o que você vai citar para o diabo? Não sabe nada de escritura. Ele falou, você falou, o diabo, você desculpa a franqueza, mas eu vou te contar uma coisa. Você está sabendo mais Bíblia do que eu, viu? Eu não estou sabendo citar nada, está citando tudo. Olha, gente, que o diabo sabe citar a Bíblia. Ele citou para Jesus vários versículos no deserto. E tem gente que ainda não tem o cinto da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. 8:32. Preste atenção na pergunta: quem é a palavra de Deus? Quem é? Quem é? Eu falei quem. Você já respondeu o quê? Quem é a palavra de Deus? Não, Bíblia é o quê? Bíblia não é pessoa. Jesus. O que é a palavra de Deus? A Bíblia é o quê? Quem é a palavra de Deus? Jesus. Por isso que depois que se lê, diz palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Leia o prólogo do Evangelho de João. No princípio era a palavra, logos tuteu, grego. No princípio a palavra. A palavra estava com Deus. A palavra era Deus. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Quem é a palavra? Jesus. E Jesus vai dizer em João 14:6: eu sou o caminho, e a vida. Cinto da verdade é você estar envolto pela graça de Cristo. Cinto da verdade. Segundo, couraça da justiça. Qual é o segundo? O que é couraça? Aqui, ó, vai nos órgãos vitais. Os soldados romanos usavam uma couraça que ia do pescoço até o meio da coxa. Pesado. Quer dizer, as lanças, não tinha tiro na época, né, meu irmão? Então lança, facada, espada, batia e quebrava, porque eles tinham uma couraça. E aqui está escrito que a couraça que nós colocamos é a justiça. E o cinto? A verdade. E a couraça? É a justiça. A palavra nos dá vida, o cinto, mas a couraça protege a vida. Romanos 1,16: a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, repita: o justo viverá pela fé. O que é justiça para Deus? É você fazer o que tem que ser feito sem reclamar. Justiça, justician, é você dar o outro o que é do outro, é você receber o que é seu, não ficar com inveja do outro e não ficar com baixa estima pelo que você tem. Isso é justiça. Justiça é dar a cada um conforme a necessidade, conforme o direito. Jesus vai falar que a justiça de Deus é diferente da nossa. Contar rapidamente. Jesus saiu uma vez para chamar trabalhadores, é uma parábola, né? Tinha gente 5 horas da manhã, vai trabalhar na minha vinha, te dou um denário. Foi. Saiu às 9 horas, vai para a vinha, te paga o que é justo. O que é justo? Saiu meio-dia, vai para a minha vinha. Saiu 3 horas da tarde. O que vocês estão fazendo aí até agora? Ninguém nos contratou. Vai para a vinha, te paga o que é justo. Saiu 5 horas da tarde. Tinha uns caras lá, falou: vocês aí sem trabalhar, vai para a vinha, te paga o que é justo. Trabalhou 1 hora só. Chegou no fim do dia, falou: ó, dá para cada um denário. Para quem chegou 5 horas, trabalhou 1 hora só, recebeu um denário.
Quem chegou às 3, um denário. Quem chegou às 5, falou assim, nós também. Se quem chegou às 5 da tarde quer receber um denário, e nós que chegamos às 5 da manhã? A hora que ele estende a mão, um denário. Aí eles foram reclamar. O que é isso? Que injustiça que é essa? Aí o proprietário respondeu assim, por que injustiça? Eu não combinei contigo um denário? Está aí o que é teu. É justo que eu te pago. Ou você está com inveja que eu estou sendo bom, ou eu não posso fazer com o meu dinheiro o que eu quero. Se eu gastar a este último o que eu dei a você, isso não te cabe contestação. Toma o que é teu e vá em paz. Levou uma que tu podia dormir sem essa, né, meu irmão? A justiça de Deus é diferente da nossa. Quem começou com Jesus 5 horas da manhã, pequenininho na igreja, vai receber um denário, a salvação. Quem entrou para a igreja já adolescente, vai receber a salvação. Quem entrou para a igreja meio-dia, metade da sua vida, vai receber a salvação. Quem foi para Deus às 5 horas da tarde, o dia está quase acabando a pessoa está mais para lá do que para cá. Mas se ela se arrepende de todo o coração e aceita ir para a vinha do Senhor, ela recebe o quê? Um denário. Não conta isso para certas igrejas não, mas para cá eu falo, viu? Fala para quem está do seu lado assim, no céu, meu irmão, não tem área VIP. Não. Tem gente que acha que vai ficar na área VIP. Que área VIP, meu irmão? A salvação é para todos igualmente. Está na Bíblia. Jesus não faz acepção de pessoas. Se uma prostituta se arrepende de coração, se um traficante se arrepende de coração, se um assassino se arrepende de coração, e ele alcança a salvação, lá no céu vai estar do lado dos santos louvando a Deus. E Deus olha para ele e olha para Santa Teresinha. Os dois alcançaram a salvação, um denário para cada um. Agora quem é santo é diferente, né? Senhor, como tu és misericordioso, eu vivi contigo a vida toda e alcancei a salvação. Meu irmão no último momento de vida se arrependeu de tudo e alcançou a salvação. O Senhor é misericordioso. Mas é só no céu, né? Que aqui embaixo se fizer isso, não é verdade? Vou dar só um exemplo. Suponhamos que aqui em Divinópolis tem uma chefe das prostitutas aí. Como que chama isso? A dona do bordel. É a cafetona lá. Ela vem à missa, recebe o Espírito, converte, confessa. Meu irmão, imagina o que o povo não ia falar se essa mulher não sobe ali para ler uma leitura. Padre Cristo está louco. Quem leu a leitura foi uma puta. O povo não fala? Fala, porque nós não estamos ainda com a couraça da justiça de Deus. Deus protege a todos, e a palavra de Deus quer que todos encontrem o bom caminho. O justo viverá pela fé. Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então procure a Deus em primeiro lugar, coloque Deus em primeiro lugar, que você terá a couraça. Nós já estamos bem, já temos o cinto e já temos a couraça. Agora vem as sandálias. Você não vai para a batalha descalço, né, meu irmão? Naquela época tinha sandálias, aquelas sandálias do cerco de Jericó. Está na moda, né? É sandália. Aquela sandália do centurião romano. Aí eles calçavam a sandália para ir para a batalha, que é o calçado. E aqui está escrito: tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. O que se coloca nos pés? O evangelho. O evangelho é a sandália da sua armadura, é o calçado da sua armadura. O que é o cinto? É a verdade. A couraça, a justiça. A bota, no caso, o evangelho, o calçado é o evangelho. Só ler para vocês rapidinho, que eu achei interessante isso aqui. É interessante notar como que para o judeu a sandália diz muito. A sandália de couro, provavelmente de animais. E descalçar alguém, você está brigando com alguém, se você pegar e tirar a sandália dele na marra, para a pessoa é símbolo de humilhação e vergonha. Por isso, no lugar santo, tiram-se a sandália, porque na presença de Deus eu tenho vergonha pelo pecado e eu me humilho pela sua majestade. O ato de tirar as sandálias voluntariamente e dar para alguém significa validar a transferência de uma propriedade. Naquela época, olha, eu quero vender uma propriedade, eu compro. Quanto que você vende? 100 denários. Pode confiar na tua palavra? Pode. Está aqui minha sandália, ó. Quando você dava a sandália na mão de alguém, para a pessoa vale mais que a palavra. Para você ver como que é importante para o judeu o calçado, a sandália, né? Tirar a sandália também pode significar luto. Quando morria alguém, os parentes todos ficavam descalços no velório.
Só quem era amigo e conhecido que ia de sandália. Quando você vê alguém descalço, pode saber, é parente, é filho, é esposa. Costume diferente, né? Você não sabe essas coisas. Sandália nos pés significa vigilância, prontidão. Enquanto calçados velhos, o judeu que chegava na sinagoga com uma sandália velha, uma sandália soltando tiro, uma sandália empoeirada, significa falta de fidelidade, perseverança e transparência. Olha uma frase do século I antes de Cristo. Conhece-se um homem pelo estado de suas sandálias. Uma sandália velha não é digna de confiança, nem a sandália, nem o dono. Interessante. Daí que vem, né, o ditado nosso: conhece-se o caráter do homem pelo brilho do sapato. Não tinha essa frase? Quando lustrava sapato, quanto mais lustrou, nos bailes, né? Minha mãe ia nos bailes. A mãe ficava lá sentada, fingindo que não queria nada, queria tudo, viu? Aí os rapazes passavam, a minha mãe falou que ela olhava, hoje em dia eles olham outra coisa, mas na época da minha mãe ela olhava o terno e o sapato. A minha avó falava: Ana Maria, homem de sapato sujo não é digno de confiança. Não tinha isso? Aí minha mãe ficava de olho no sapato. Quando passou um sapato brilhoso, a minha mãe... Ai. Era o meu pai, né? Aí deu no que deu. Sabe que você me entende? Soprou a vela antes do aniversário. Mas saltemos essa parte. O que eu sinto? A verdade. A couraça. O calçado. Você está vendo como que você vai vestir a armadura? O escudo é a fé. Usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todos os dardos inflamados do inimigo. O inimigo te joga um dardo pegando fogo do pecado, ó. O escudo da fé. O escudo da fé não é algo que vestimos, mas algo que empunhamos. A fé, ela deve ser empunhada. Deus não é apenas fiel, Ele é também capaz. Capaz de fazer mais do que você espera, se você tiver fé. Eu já vou te contar uma aqui, hein? Olha para o padre aqui. Escudo que presta não é leve. Escudo que presta é... Por isso carregar a sua fé hoje não é coisa fácil, é difícil. Você ter fé hoje não é mole. Você ter fé hoje tem que ter força, que a maioria não tem fé mais. Missa, padre, Bíblia, largaram o escudo. Por isso que são atingidos facilmente. Empunham o escudo. Os romanos tinham uma coisa que eu achava interessante. Antes de colocar os soldados lá para servir o imperador, eles ficavam 4 meses num treinamento pesado. O escudo que eles usavam para treinar eram 4 vezes mais pesado que o escudo da batalha. E a espada 2 vezes mais pesada. Então eles se acostumavam com o escudo pesado, uma espada. Eles treinavam 4 meses com aquilo. A hora que eles já estavam carregando bem, falou: pronto, pode pôr no exército. A hora que eles pegavam o escudo verdadeiro e a espada, falou: eles achavam leve, porque o escudo eram mais ou menos 15 quilos, o da batalha não passava de 4 quilos, 5 quilos, né? Mas reforçado. E a espada que eles pegavam era de madeira muito pesada. A hora que eles pegaram a espada, inteligência, né? Por isso que o Império Romano dominou o mundo durante séculos. O treinamento é pesado. Para o campo de batalha você achar leve, né? Tem gente que é o contrário, né? Na hora de ensaiar, na hora de estudar, na hora de se preparar, eles querem só coisa leve. Aí a hora que vem o mercado de trabalho, as coisas ficam pesadas, em vez de fazer o contrário, né? E tá bom, paciência. Tenha fé em Deus, tenha fé na palavra de Deus, tenha fé na vontade de Deus. Quais são os dardos inflamados do inimigo? Repita comigo: tentação, propostas injustas, dúvidas, questões, mentiras e ataques espirituais. Se você não tem fé, você começa a fechar acordos que não é de acordo com a palavra de Deus. Faz isso que eu te dou tanto. Faz isso para mim, que isso aqui eu faço para você. Faça isso para justificar aquela pessoa ali, que lá no futuro tem gente que faz. Está faltando o quê? O escudo da fé, que é quando o dardo do inimigo vem, você diz não, e você se protege. Você se protege. Porque com o coração se crê, e com a boca se confessa. Romanos 10:10. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Repita. Assista esses filmes de guerras medievais, de guerras seculares atrás. Todos os soldados têm escudo. Você não vê um soldado indo para a batalha de peito aberto. Eles têm, né? E o Império Romano tinha uma coisa que eu acho interessantíssima. Como que eles inventaram isso? A tartaruga humana. Eles ganharam muitas batalhas por causa disso. Eles batiam a espada no escudo atrás e gritavam, né? É a força moral, né?
só assim. Aí o outro exército ficava assim, ó, porque eles iam de cabeça erguida, não olhavam para o chão, eles olhavam para frente, aquele halo vermelho, aquela capa, então eles já punham respeito. Quando eles eram menos, eles estavam cercados de um exército maior, você acha que o exército romano se rendia? Minha piedade, não me mata. Não, eles tinham a tartaruga, que é a couraça. Eles ficavam todos perto e um punha o escudo, o outro vinha atrás e o escudo tinha uma emenda que um colava no outro. Então punha assim, punha do lado e em cima. Ficava um escudo só e nas frestas eles punham a lança. Vinha cavalo, matava cavalo. Eles ganharam inúmeras batalhas porque eles eram rápidos no escudo. Tem gente que acha que para a guerra tem que ser bom na espada. O Império Romano sabia. Antes da espada você tem que ser bom no escudo, porque a sua defesa é mais importante que o seu ataque. Olha para cá, o diabo é assim, viu? A sua defesa é infinitamente mais importante que o seu ataque. Então vamos só lembrar: o cinto, verdade; a couraça, justiça; os sapatos, as sandálias, o evangelho; o escudo, capacete, a salvação. O que é o capacete? Nenhum soldado vai para a guerra sem capacete. Claro que não era uma guerra, né? Era um treinamento bem simples. Mas quando eu fiz o tiro de guerra em Itaúna, tinha um dia lá que passa debaixo do arame farpado, no meio do barro, fica dando tiro, confusão danada. Aí eu lá, assim. Aí aquele negócio vem em mim, aquele negócio de barro, eu devia ter puxado para cá. O negócio subiu, meu filho, o arame pegou no capacete, o capacete caiu. Na hora, parou o treinamento, o sargento, 21! Era eu. Lima, capacete! Estava lá na frente, foi voltar. Falou assim, ó, tirou o capacete para o exercício. Por quê? O capacete é proteção. Nenhum soldado vai para a batalha sem ter o seu capacete. E qual é o capacete que Deus nos deu? E quem é o nosso Salvador? Jesus. Ele se vestiu de justiça com uma couraça e colocou na minha cabeça o capacete da salvação. Isaías 59:17. Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Repita alto: a minha mente é o campo de batalha. Gente, acorda enquanto há tempo. Não há lugar na sua vida onde o diabo te tente mais do que na sua mente. Tudo começa na sua cabeça. Tudo começa na sua mente. Por isso nós temos que ter o capacete da salvação. Jesus é o meu Salvador. Quando você professa isso, quando você vive isso, você tem um capacete. O cinto, verdade. A couraça, as sandálias, o escudo, o capacete. O que está faltando? A espada. O que é a espada? O Espírito Santo. O que é a espada? A única arma ofensiva que o cristão precisa é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O Espírito Santo me leva a descobrir na palavra como que eu ataco aquele que quer me atacar, me destruir. Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. O que é a espada de 2 gumes? Perigosa essa. Espada de 2 gumes. Capaz de penetrar até dividir alma e espírito, juntas e medulas. E é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Precisamos conhecer a palavra de Deus. A armadura está completa. Vamos só para decorar. Imagina. Imagina, pode vir um soldado. Olha para você ver o que você tem que ser na vida. É um soldado romano, né? Só para explicar. Aqui a gente fala e a gente mostra. Você vai ver a partir dele qual é a armadura que Deus tem para nós. É claro que hoje a gente não veste centurião romano, mas aqui está como que é que você vai para a batalha. Fica para frente, ó. Está pronto para a guerra. Vamos lá. Olha na roupa dele. O cinto, a verdade. A couraça. Espera aí que eu falando certinho, né? As sandálias. O escudo. Capacete. A espada. Quando você vê um cara vestido assim, se fosse há séculos atrás, ele não estava indo se casar. Ele não estava indo para o templo. Ele estava indo para onde? Para a guerra. E ele está preparado para a
batalha. Ele tem os 6 elementos que o centurião romano tinha para enfrentar os inimigos. Aí, meu irmão, você pega um rapazinho, é só para você comparar, de tênis, uma sunga, bem sem vergonha, uma camisetinha, correndo na pitangui, e ainda me fala: padre, eu estou indo para a batalha. Eu falei: então, meu filho, coloca você de um lado e ele do outro, vamos ver o que vai dar o negócio. Você nota que não basta você falar, você tem que mostrar para Deus que você está preparado para a batalha espiritual. Então vamos para rezarmos. Eu vou lendo e você vai completando. Assim, vistam a armadura de Deus, cingindo com o cinto vestindo a couraça tendo nos pés calçados com a prontidão Além disso, usem o escudo com o qual poderão apagar os dardos do inimigo. Usem o capacete e a espada que é a palavra de Deus. Se você tem na sua vida, espiritualmente falando, essas 6 características, quando o diabo vem atentar a tua vida, ele não vê alguém desarmado, ele vê alguém preparado. E aqui para nós, para enfrentar um soldado, você tem que ter armas melhores do que a dele. Aí eu pergunto para você: qual arma é melhor do que a fé, do que a salvação, do que a palavra de Deus, do que a justiça, do que Jesus, do que o Evangelho? Então, se você estiver preparado, saiba que você sairá vitorioso de todas as batalhas da sua vida. E aqui, 4 características do bom soldado que não poderíamos deixar de falar. Porque quando vem o bom soldado, está preparado. Só que o bom soldado não basta estar preparado, ele tem que saber de 4 coisas. Pergunta para quem está do seu lado: você sabe quais são as 4 características? Você sabe? Porque tem gente que acha que isso aqui já está bom. Não, mas está bom, O cinto da verdade, a couraça da justiça, a sandália do Evangelho, o capacete, o escudo, a espada. Que mais? Meu filho, soldado armado, mas desorientado, é batalha perdida. Então o soldado tem que saber 4 coisas, ele e nós. Primeira, o bom soldado conhece o inimigo. Não acredito em diabo, não acredito em tentação, não acredito que existe mal, não acredito que existe pecado. É a primeira parte para uma boa queda, porque ele não precisa da sua fé para atrapalhar a sua vida. Se você crê ou não, para ele é indiferente. Deus precisa da sua fé para ele atuar na sua vida. O diabo não. Você crendo ou não, a tentação existe. Segundo, o soldado está preparado para o sofrimento. Você não acha que na guerra ele vai ter ar-condicionado, comida na hora, marmita quente, campo de batalha, meu irmão? Luta, come o que tem, salve os que... Não é assim? Então, se eu estou numa luta espiritual, não é fácil. Eu vou ter sofrimentos espirituais contra eu mesmo. Terceiro, se veste da armadura. Quarto, acredita na vitória. Porque se o general vira para o exército e diz assim: vocês acreditam na vitória? Os soldados: não. Ele fala: já perdemos, não precisa nem ir, pode soltar capacete, escudo, pode ir embora. Acreditamos, então nós vamos para a batalha. Nós precisamos sair esta noite daqui assim, não fisicamente, espiritualmente, mostrar para o mal que nós estamos preparados para os ataques dele, mostrar para o espírito que paira pelo ar que conosco não se brinca, porque você não é um plasta de Cristo, você não é um medroso de Cristo, você é um soldado de Cristo, e um soldado que veste a armadura. Que esta armadura espiritualmente o Senhor nos dê esta noite. E quando sairmos daqui, fisicamente não mudamos nada, mas espiritualmente o Senhor irá nos ver como soldados, bem armados, bem fortalecidos, para não perdermos a guerra contra o pecado. E a coisa é tão séria que todo Pai Nosso que reza lembra que nós somos soldados. Não nos deixeis cair, mas livrai-nos. Deus ajuda, mas a batalha é nossa. É nós que devemos ir para o campo de batalha e vencer o nosso inimigo através da armadura de Deus.